Eu quero ler com você Neemias capítulo 2, versículo 1. Alguns versículos, se você trouxe a sua Bíblia, se você quiser abrir, se você quiser ligar sua Bíblia eletrônica, se você quiser acompanhar com a gente aqui, você pode ficar à vontade. A versão que eu vou ler é a versão NVI. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Atarxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Pai, eu quero te pedir que essa palavra seja como uma semente em cada coração. Eu tenho certeza que no tempo certo ela dará os seus frutos, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, no Brasil, fora dele, que o mesmo poder, que a mesma atmosfera que está aqui invada onde você estiver agora. A nobreza do reino. Nós falamos sobre a vida de Esther e de Davi, que não tinham recursos, mas que com o coração rendido ao Senhor, conseguiram chegar no nível de influência que Deus esperava que eles chegassem. Essa história que nós lemos de Neemias, ele foi levado para o cativeiro babilônico. Israel, por desobediência, por não seguir as direções de Deus, eles acabaram sendo levados cativos para uma outra terra que não era delas. Mas esse cativeiro não era uma espécie de uma cadeia onde eles ficavam presos. Eles só eram transportados para outra nação. E nessa outra nação, eles tinham casas, eles tinham uma vida normal, porém agora eles já não empreendiam mais para eles empreendiam para outra nação. O que era uma tristeza enorme para eles, porque Deus os chamou para serem cabeças e não cauda. Eles chamaram para abençoar todas as nações. Eles não foram chamados para serem escravos. E no meio desse cativeiro, nasce um homem chamado Neemias. Falei hoje de manhã que pior do que ir para o cativeiro é nascer no cativeiro, porque quando você vai, você já havia desfrutado, apesar de ficar aquela tristeza da saudade da sua nação. Mas quem nasce no cativeiro ficava ouvindo as histórias dos feitos de Deus, do Deus de Israel, que já havia aberto o Mar Vermelho, enviado as 10 pragas para poder mostrar para os deuses do Egito. Toda a história da nação, eles ouviam, cresceram ouvindo essas histórias. Neemias foi uma pessoa comum que foi servir no palácio. E eu tenho mostrado para vocês que a nobreza combina com a riqueza, mas a nobreza nem sempre tem a ver com a riqueza. A riqueza nem sempre tem a ver, porque a nobreza está na forma como você se comporta.
A nobreza está na forma como você fala, como você aborda, como você conversa com alguém. Porque a forma como você aborda, como você conversa, pode abrir portas para você voltar nesse lugar ou não. É por isso que Salomão diz assim, para aquelas pessoas que falam demais, que a sabedoria habita no silêncio. Por isso, quando você vê alguém calado demais, pode ter certeza, a sabedoria está ali. Então, Neemias foi essa pessoa que foi ao palácio e sempre entrava na presença do rei. Ele era um copeiro. O que o copeiro fazia? O copeiro era aquele que experimentava as refeições e os vinhos antes de o rei beber. Antes dele fazer suas refeições, porque se tivesse veneno, ele que morreria no lugar do rei. Alguém aí se candidata? Não? Mas como que as pessoas se candidatavam para uma profissão como essa? Para um serviço como esse? Lembra de quando Davi foi sair à guerra e ele quase morreu e os seus servos disseram: você não sai mais à guerra, nós sairemos por você para que não se apague a lâmpada de Israel. Ou seja, Davi, se você morrer, você é o rei, nós acreditamos que Deus dá o governo a você e você consegue liderar esse povo. Então, Neemias tinha um entendimento que, ao sacrificar a sua vida, ele estava poupando a vida de quem Deus havia levantado para poder governar aquela nação. Então era um cargo de honra, não era de menosprezo. Mas diz a Bíblia, conforme nós lemos, que um certo dia Neemias chega para o rei Artaxerxes e o rei pergunta: você está diferente, porque pessoas nobres, elas sabem se comportar para provocar uma pergunta. Então, ele se comportou de uma forma que o rei disse: engraçado, você está triste, você nunca apareceu assim na minha presença antes, e essa tristeza não é uma tristeza normal, essa é uma dor do coração. O que está acontecendo com você, Neemias? Ah, meu rei, meu senhor, como estaria eu feliz sabendo que a minha cidade estão com os muros derrubados? E o que eu posso fazer por você para você ficar feliz? Olha, eu preciso ir até lá. Então a rainha pergunta: quanto tempo? Porque quem tem um grande projeto sabe do início, do meio e do fim. E se você tiver moral com o rei, você vai ter que ter com a rainha também. Porque ela falou: quanto tempo? Olha que pergunta sábia. O rei nem parou para poder prestar atenção nisso. Eu posso te liberar, mas quando você volta, geralmente, as partes mais sábias da casa vêm de uma mulher que pensa. Por isso que eu falo que a energia da casa está na mulher. Investe na sua mulher, na saúde emocional dela, invista nela. Ah, essa mulher com a energia lá em cima, a casa é diferente. É outro nível. Lá estava a rainha. Quando você volta, Neemias, e ela apresentou o projeto, tantos dias fica pronto. Você está liberado. Se for do agrado do rei, você poderia me liberar algumas cartas para eu atravessar as fronteiras. Está liberado. E se for do agrado do rei, se eu achar graça aos seus olhos, você também poderia liberar os recursos para que eu possa fazer a reconstrução do templo. E assim ele conseguiu. Porque como você se comporta, a nobreza que você apresenta a um propósito, faz as pessoas investirem em você. E isso é incrível, porque isso aconteceu com Neemias. Projetos nobres nascem em corações nobres. Aprenda que nobreza para grandes projetos nem sempre é possuir, é ter acesso. Por isso que você precisa estar nos montes de influência. O favor do rei financiou a missão de Neemias. Sua posição de confiança abriu portas maiores do que o ouro poderia abrir para ele. Mas entenda que num grande projeto que você tem, não vai ser tão simples, porque você vai enfrentar opositores. Pessoas que não querem que dê certo, e geralmente do lado de dentro. Não são nem os do lado de fora, são os do lado de dentro. Às vezes os de dentro da sua casa. Às vezes os que trabalham com você, às vezes os de dentro da igreja. Não, só na Mensageiros que não tem isso. Tem não. Todo mundo aqui, olha para alguém que está do seu lado, olha, você tem cara de nobreza, olha. Tem. Nobres. Aqui não tem isso não. Tem.
Tem não entendi o silêncio. Ele foi empreender em algo grande, Cláudio, mas não foi fácil. Diz a Bíblia, no capítulo 4, no versículo 8 do mesmo livro, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Porque se tem uma coisa que o inimigo usa para poder travar projetos, é colocar confusão. Confusão, tudo que o diabo usa. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. O marido fala uma coisa, a esposa fala, então é isso que você quis dizer? É mesmo que eu estou gorda? Não. Eu falei que você pode ir para a academia para a gente melhorar a nossa condição física, meu amor. Não falei que você está gorda, não. Porque tudo que o diabo precisa é de uma confusão nessa relação. Você tem que tomar cuidado como as coisas chegam para você. Porque todo mundo está falando, todo mundo é muita gente. Aí a hora que você vai ver 3. Nossa, todo mundo desistiu do evento. Quantos? 3. Quantos tem inscrito? 100. Às vezes as coisas chegam para você num tamanho, está todo mundo falando de fulano na rede social. Um levantou para falar. O problema é que sempre as más notícias chegarão numa força mais expressiva do que as boas. Você já percebeu? Porque os telejornais vendem muito? Porque eles vendem má notícia. Não vende boa notícia. É por isso que antes de abrir o jornal de manhã, você tem que abrir a Bíblia. Eu não sei você pode acordar às 5h45 da manhã, tomar banho de água gelada, ir para a academia, meu dia é outro. Tudo bem. Mas quando eu faço o meu devocional todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eu faço é meu tempo de oração com Deus. O resto, meu amigo, fica leve. O resto fica diferente. E diz a Bíblia que os inimigos de Neemias se levantaram para atrapalhar o seu projeto. E no versículo 10 vai dizer, enquanto isso o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, não conseguiríamos construir o muro. Então, nós vamos infiltrar no meio deles. Porque o segredo é infiltrar. Se nós infiltrarmos, a gente vai fazer na cabeça de todo mundo. Deixa eu te dar um recado para você. Você que está aqui que é empreendedor, você que é um líder na sua empresa, você que é dono do seu negócio, você que é um líder dentro da igreja, desleal não é o que vai embora não, desleal é o que fica falando contra a visão que você tem. Desleal não é o que vai embora, desleal é o que fica e tenta contaminar todo mundo. Você já viu aquele negócio? Você está insatisfeito com a empresa, você. Mas rapidinho você dá um jeito de fazer um sindicato. Como que você faz? Ô fulano, você viu? Aquele horário lá não está legal. Você percebeu, né? Que nós fomos contratados para poder cumprir essa carga horária aqui, mas estão passando e não estão pagando hora extra. Aí você fala por outro, você fala por outro, você fala por outro. Aquilo que era uma indignação do seu coração, agora está todo mundo indignado. Rebelde. O que você é? Rebelde. O que você faz? Rebelião. Onde eu vi rebelião? Eu vejo rebelião em 2 lugares. No céu, o diabo arrumou uma e deu ruim para ele, e as outras que eu vejo é na cadeia. Rebelião. Então rebelião, Thaís, não é aquele que vai embora, é aquele que fica tentando colocar outra visão que não é a sua. Não, na Mensageiros não tem isso. Eu não sei se eu fico feliz, eu não sei, porque eu falo, na Mensageiros não tem isso, fica todo mundo calado. Talvez você esteja sabendo de coisas que eu não estou sabendo. Aí então eu falo, na Mensageiros não tem isso. Aí talvez eu acredite que não tenha. Pessoas nobres não dão atenção para os caluniadores e nem para os seus empreendimentos. E nem param os seus empreendimentos para dar atenção para quem não merece. Neemias queria reconstruir os muros, os seus inimigos queriam confusão. Diz um amigo meu que você não pode parar para qualquer cão que late. E aí, por quê? Porque quando você dá atenção para dar resposta, você para de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, entende? Você entendeu, sim ou não? Se você parar para dar resposta, porque estão falando de você na internet, meu irmão, estão fazendo publicidade de graça. Pegou ou não? Está cheio de comentário negativo, é isso aí que faz viralizar. Então, você precisa de ver as coisas com outra ótica. E tem gente gastando tempo e energia, perdendo tempo nos seus projetos, porque é tão incapaz de construir os seus próprios. Então tem que botar defeito no seu. Eu nunca respondi nenhum tipo de calúnia sobre nós, mas um dia eu vou querer a restituição. Pegou ou não?
Mas não é com a pessoa, nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. E Neemias usou da sua influência, da sua nobreza para construir algo grande. Nobreza se manifesta na fidelidade do caráter. Um outro personagem que foi nobre, esse já foi de herdeiro a escravo, foi José. José se comportou como um homem de caráter na casa de Potifar e na casa e na cadeia. Lá, pastor Bruno, ele se comportou como um homem de caráter. Você que não conhece a Bíblia, a mulher do dono da casa foi para cima de José, não só uma vez, várias vezes. Na última vez, ela tirou a roupa para ele. José era homem, o que ele fez? Correu. Se você for homem como José, na hora da dificuldade você corre, você não fica. Porque tem homem que fala, não, eu sou homem, eu fico. Aí dá ruim, né? Não vai dar bom para você. E aí ela segurou a capa. Está aqui a prova que esse cara tentou me violentar. É por isso que você tem que tomar cuidado com calúnia. Mas esse homem foi fiel. Porque a nobreza estava no coração dele. E Potifar sabia que o problema não estava em José, estava na sua mulher. Porque naquele tempo, naqueles dias, ele tinha autoridade para poder mandar matar José. Mas ele mandou para a cadeia. E deixou a mulher dele dentro da casa dele. Diz a Bíblia que José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro. Você, padeiro, vai morrer. Você, copeiro, vai ser restituído. Você vai voltar para o palácio. E quando você voltar, lembre-se de mim. Mas ele voltou para o palácio no outro dia e não lembrou dele. Mas ele foi lembrar algum tempo depois, bem mais distante, quando o faraó diz, eu tenho um sonho, ninguém aqui, os astros não são capazes de interpretar o sonho que eu tenho. Então ele diz, eu me lembrei de alguém. Eu vi um amigo dizer o seguinte, Henrique, você sabe por que aquele copeiro não se lembrou de José no outro dia? Falei, não. Porque se ele lembra de José no outro dia, talvez ele seria levado para o palácio para ser copeiro. Mas ele foi lembrar depois pela habilidade que ele tinha. Às vezes você acha que Deus não está lembrando de você agora, já é intencional, para você não ser o copeiro, porque o que Ele tem para você é uma governança. Por isso que tudo funciona no tempo dele. José, faraó quer te ver. A Bíblia diz que José tomou um banho. Diga para alguém que está do seu lado, banho. Diga para alguém do outro lado, banho. Alguém que está atrás de você, não deu certo. Não deu certo. Todo mundo virou. Mais uma vez, só para a gente falar, né, que a gente gosta. Banho. Diz a Bíblia que ele tomou um banho. Fez a barba. Passou um perfume e trocou de roupa. Para chegar na presença do rei. Porque como você se veste, comunica. A sua roupa amassada comunica. Seu sapato sujo comunica. Sua película quebrada comunica. A sua aparência comunica. Seu corte de cabelo comunica. A fragrância que você usa comunica. A foto que você posta no Instagram, deitada na cama, de beicinho, com decote, comunica que você está faminta. E você, maridão, não sacia não? Tem gente do outro lado que está com fome e quer matar a sede dela. Pastor, estou chocada. Então, você veio aqui para ouvir verdade hoje. Comunica. Porque aquilo que Deus fez é para você mostrar para você, para o seu marido da mesma forma. Ei, tem alguém hoje? Boa noite. A sua vida é intencional. Você acha que não, mas é. Sem você perceber, você está sendo intencional. O que você comenta, o que você posta, o que você fala, como você se comporta. Fofoca não pertence a um povo nobre. Não faz sentido você ficar fofocando, porque você faz parte do reino de Deus, você faz parte da nobreza do reino de Deus. Então você não fofoca. Pastor, mas aquela pessoa só me procura para fofocar. Eu nem tenho cara de depósito de fofoca, não. Você tem o poder de falar um não, sabia disso? Você pode usar um não, meu amigo, deixa eu te falar, não quero mais.
Você não precisa me convidar mais para isso. Porque não adianta nada você tentar vir à igreja e não ser a igreja. Porque não adianta nada você vir à igreja e os seus filhos ouvir uma conversa diferente lá atrás do carro, quando você está com sua esposa na frente. Porque você está sendo intencional. É o seu comportamento. Você sabia que hoje as mulheres nobres, elas estão sendo conhecidas pela sua forma de vestir, pelo corte de cabelo? Porque as bolsas já não dão mais para poder distinguir uma mulher nobre da outra. Até porque você compra ali na China. Se for original, você consegue picotar em 24 vezes, dá seu sangue lá, 2 anos. Só para parecer que é. Mas a nobreza está dentro de você, na sua essência e no seu comportamento. Como você se comporta. As suas roupas falsificadas estão falando. Porque você anda com um tênis que parece ser 7 mil reais, mas vai embora num Fit Uno. Ei, tem alguém aí hoje? Tem alguém aí hoje? Tem alguém aí hoje? Ê, coisa boa. Nobreza é você poder ser quem você pode ser. E eu não vivo para impressionar as pessoas, eu vivo para poder agradar o meu Deus. José não apenas interpretou sonhos, mas ele administrou recursos. Existem 3 pessoas na Bíblia que me chamam muita atenção: José, Neemias e Jesus. Primeira coisa que você precisa saber é que o acesso não é para o benefício próprio, mas para beneficiar a muitos. Eu gosto da frase que diz que Deus nunca unge uma pessoa para engrandecer o seu nome, mas para servir o seu propósito. Quais são as pessoas que eu admiro demais na Bíblia? José, Jesus e Neemias. Eles não tinham uma conta bancária, mas eles conseguiam fazer que a sua influência abençoasse outras pessoas. Porque quando as pessoas ouviam seus propósitos, as pessoas tinham prazer de investir. A pergunta que eu faço para você é: qual é o tamanho do seu sonho? Onde você deseja chegar? O que você quer fazer? O que você pretende fazer? Quem aqui tem um grande sonho? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso. Você tem um grande sonho, sim ou não? Você sabe me dar os detalhes desse sonho? Qual é o preço do seu sonho? Porque Deus pode arrumar um financiador para ele hoje. Mas você sabe quanto que custa? Você sabe quantos dias? Você sabe qual será o investimento? Você pode planejar isso, você pode fazer isso. E Deus quer levantar você, porque nobreza não tem a ver com sua conta bancária, apesar de combinar, mas com o seu comportamento. Porque no reino de Deus é assim, Thaís: primeiro eu me comporto, depois o recurso chega. Vou falar de novo: primeiro eu me comporto, depois o recurso chega. Eu sonho em ser líder lá naquela empresa, então começa a se comportar como líder naquela empresa. Porque tudo começa através da sua mentalidade. Eu preciso dizer para você que Deus tem a intenção de levantar você e colocar você em patamares elevados. De novo, Deus tem interesse de levantar você e te colocar em patamares elevados. Porque você pode estar na mesa de decisão. E você, como um cristão, sempre vai saber tomar a decisão correta. Sabe qual que tem sido o seu problema? A palavra que eu vou liberar hoje: você ora pequeno. Abençoamos e que Deus livre de todo mal. Em nome de Jesus. O seu problema é que você sonha pequeno. As suas orações precisam ser orações poderosas. As suas orações precisam ser orações poderosas. De novo, as suas orações precisam ser orações poderosas. Onde você chegar, a atmosfera tem que transformar. Onde você colocar a planta dos seus pés, tem que mudar. Eu não dou conta de líder que chega aqui na igreja, já sai do carro desse jeito assim, eu não dou conta. Eu já falo: deixa eu te contar, o fulano veio hoje? Porque eu estou vendo só o corpo. O que você vai fazer hoje aqui? Não, eu vou chamar os voluntários, vou fazer uma oração com eles, mas nessa atmosfera que você está? Está errado. Levanta essa cabeça, peito para frente. Boa tarde. Diga para alguém do seu lado: boa noite.
Porque quando você coloca o pé, a atmosfera tem que mudar. Onde você chega, a atmosfera tem que ser transformada. Cadê as mulheres que estão aqui hoje? Cadê as mulheres casadas que estão aqui hoje? Cadê as que vão se casar? Ó. Cadê os homens casados? Os que vão se casar? Eu vou te contar, para você casar tem que ser assim. Então vamos de novo. Cadê as mulheres que vão se casar? Ué, que é isso, Marli? Ô Fabiano, você está aí? Fabiano, deixa eu te contar. A Marli gritou aqui agora. Eu sei que você está aí trabalhando, mas aqui, ó. É porque ela é pentecostal, igual eu. Então é dar glória em tudo. Pode ficar tranquilo, nós estamos aqui. Está na igreja, tá? Descansa. Cadê as mulheres que vão se casar? Prolongado, é para avisar, estou aqui. Cadê os homens que vão se casar? Teve uns 3 que sumiu aí. Não estou entendendo. Atmosfera. Por que eu perguntei cadê as mulheres casadas? Cadê as mulheres casadas? Tudo que a Marina fala assim, nós vamos ter isso. Eu falo, essa mulher é louca. O tempo passa e Deus dá, tá? Eu costumo falar que para casa ela sonha, para o reino de Deus eu sonho. Às vezes eu falo, amor, nós vamos alugar aquele lugar lá, 3.500 metros. Ela fala, qual que é o valor daqui lá para a igreja? Tanto, não, Henrique. Que isso, amor? Não vai dar certo. E aí a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Henrique 3,16. Vai fazer um corte, vai falar que é heresia, vai. Ela fala, amor, nós vamos morar ali um dia. O que acontece? Passa pouco tempo, lá nós estamos. Porque não tem a ver com seu recurso, tem a ver com Deus que você serve. Atmosfera, fala comigo, atmosfera. Tem que transformar. Por que as pessoas têm que acreditar em você e apostar em você se a sua atmosfera é baixa? Linguagem corporal fala. Eu estou com sede, eu estou com vontade, eu vou para cima. É por isso que esse altar aqui ferve desse jeito. Inclusive essa plataforma está aqui. É para que vocês chegassem já ficar aqui já, entendeu? Para não ficar aí. Parecendo que vocês estão querendo dividir a igreja. Aí sim, ó. Estão lindas, não estão? E ele? Lindo. Emagreceu. Estou de olho, emagreceu. Fazendo crossfit. Teve um amigo meu que falou assim, paga para correr na rua. Mas tá aí, ó. Tirou a camisa do guarda-roupa que estava lá 1 ano, amigo. É sério, você tem que aplaudir o Cláudio. Pesei hoje, Cristiano, 5 quilos a menos. Marina falou, tá diferente. Agora dá para olhar de lado ou ainda não? Pastor Bruno, perguntei ela. A atmosfera tem que ser transformada, porque Deus vai te colocar para construir coisas poderosas. Recursos vão sair da onde você não sabe. Deus está usando gigantes para construir coisas poderosas para você. E você vai administrar isso. A sua casa pertence a Deus. Os seus negócios pertencem a Deus. O lugar que você trabalha pertence a Deus. Quando você colocar a planta dos seus pés, a atmosfera tem que mudar. Pastor, meus meninos estão vendo capeta lá em casa. Pastor, mudei para aquela casa. Aconteceu alguma coisa no meu retorno aqui que sumiu, não sei se foi o instrumento subiu. Está empolgado o Mensageiros Music, tá? Pode fazer mais reuniões aí. Ó. Pastor, os meninos estão vendo capeta lá em casa, pastor. Eu vou mudar daquela casa. Deixa eu te contar, você sonhou com aquela casa? Deus te deu aquela casa? Então não é você que sai, não, é o capeta que sai. É o demônio que tem que ir embora. Pastor, fizeram a macumba para mim, pastor. E a macumba, vem, e aí, o que tem a macumba? O que tem? Ah, eu estou no medo danado e a macumba pega. Eu falei, então, você tá nesse medo? Larga de ser crente e vira macumbeiro. Estou tremendo de medo. Você acha que vai acontecer? Porque se você tiver a marca do sangue do Cordeiro na sua vida, não tem nada que vai te pegar, não. Você serve a um Deus grande.
E a hora que os meninos falar, mamãe, eu estou vendo um vulto ali, você não vai falar, ai meu Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Menino, fecha o olho, menino. Não. Deus está mostrando que tem profeta na sua casa. E você vai falar, filho, mostra a mamãe. Que a mamãe quer ver. Cadê as mamães? Deus está vendo. Cadê os papais? Mostra para o pai. Cadê? O que você está vendo? Estende a sua mão e fala. Aqui na minha casa tem uma cama para o papai e para a mamãe. 2 camas para a quantidade de filhos que você tiver. Não tem lugar para você que não, diabo. Some daqui. Que essa casa pertence ao Senhor. Essa casa foi Deus que me deu. Ei, eu estou dizendo, Deus está levantando você. E Ele me disse que os últimos meses desse ano vai ser um ano de aceleração. Se prepare, porque se você está acostumado a andar 50 por hora, você vai andar 220 por hora. Aquilo que você não alcançou nos primeiros meses desse ano, se prepare, porque nos últimos 3, Ele vai surpreender você. Ele vai te sacudir. Ei, mensageiros, levanta sua mão e que se manifestem os filhos